Olá, Alcateia, tudo bem com vocês? Como prometido, no último vídeo eu falei assim que eu concluísse a leitura sobre a ira de Sêneca, eu iria trazer aqui um vídeo só sobre ele, né? Falando sobre trechos que me marcaram, e tá aí. Sobre a ira de Sêneca eu vim falar um pouco aqui. Ele basicamente vai argumentar que a raiva, a ira, em nenhum momento ela é benéfica. Mesmo que você ache ali que você tá com raiva, lhe ajudou a ter mais coragem, lhe ajudou a ter mais força, mesmo que nessa situação você ache que ela foi benéfica, você vai perceber que ela não foi. E eu vou mostrar os argumentos dele aqui e para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso. Ó, no primeiro trecho que eu trago aqui para vocês, Sêneca diz o seguinte, ó: os vícios não devem ser aceitos no uso comum, porque em alguma ocasião tiver algum efeito. Assim também as febres são boas para certos tipos de problemas de saúde, mas, no entanto, é melhor estar totalmente livres delas. É uma forma odiosa de cura à saúde se dever à doença. O que ele quis dizer aqui, ó? Os vícios. Vamos botar a raiva. A raiva foi benéfica para você em algum momento. Só que você está usando uma doença para lhe ajudar. E isso é ruim. Ele faz a analogia com a febre, né? A febre é uma coisa ruim que nos ajuda a combater a doença. Só que é muito melhor você combater a doença sem a febre ou combater aquela situação sem a raiva, sem os vícios. E ele continua, ó: a raiva é útil, diz nosso adversário, porque torna os homens mais aptos para lutar. Aí ele fala, ó: de acordo com esse modo de raciocínio, então a embriaguez também é uma coisa boa, pois torna os homens mais insolentes e ousados, e muitos usam suas armas melhor quando alterados pela bebida. Então é a mesma coisa, né? Não quer dizer que porque a raiva lhe dá coragem ou a embriaguez lhe dá mais ousadia, que isso é uma coisa benéfica. Então temos que ter esse cuidado aí a, ao pensar que a raiva nos ajuda em alguma coisa. É melhor enfrentar esses problemas sem a bebida ou sem a raiva. Você não tem que buscar um meio ruim para lhe ajudar na cura. Não tem que buscar a doença para lhe ajudar na cura, entendeu? No próximo trecho, Seneca vai falar como você evitar a raiva, né? Ele diz o seguinte, ó: para evitar ficar com raiva de indivíduos, você deve perdoar toda a massa, deve conceder perdão a toda a raça humana. O sábio não ficará zangado com pecadores. Por que não? Porque ele sabe que ninguém nasce sábio, mas se torna. Ele sabe que pouquíssimos sábios são produzidos em qualquer época, porque conhece perfeitamente as circunstâncias da vida humana. Ele quer dizer que ele vai perdoar as pessoas porque sabe que elas agiram daquele modo porque foram ignorantes, porque elas não possuem a sabedoria que nós possuímos. Se você consegue ficar tranquilo diante de uma situação adversa que em outras pessoas ia causar raiva, ia causar ira, se não e se você consegue ficar tranquilo nessa situação, você tem que ter consciência que essas pessoas não são como você, elas não possuem sua sabedoria, então você tem que vamos supor, vamos ter que relevar, né? É uma coisa bem difícil, né, de se fazer, mas é esse o ensinamento aí que Sêneca deixa pra gente, né? Que temos que perdoar essas pessoas por isso, pela ignorância delas. Elas agem dessa maneira porque são ignorantes. E ele fala, né, que em qualquer época do ano, em qualquer época, é difícil, são produzidos pouquíssimos sábios. Então, por isso que a gente tem aí que ter essa calma e perdoar as pessoas. E no outro trecho é o seguinte, ó: vamos supor que você fale, ó: mas a raiva possui um certo prazer próprio, e é doce retribuir a dor que você sofreu.
Aí Sêneca argumenta, ó, de jeito nenhum. Não é honroso retribuir injúrias com injúrias. Isso me lembra aquele trecho da Bíblia que, que fala, né? Quando você receber uma tapa na cara, ofereça-lhe a outra. Que é para você... esse ato vai ser de que você não vai se vingar da pessoa, né? Entendeu? E tem até outro trecho aqui que eu grifei, ó. Eu grifei e fiz uma anotação que fala o seguinte, ó. O tempo que você marcou para a morte de outra pessoa, talvez inclua o seu próprio. Quando você se vinga, passa naquele... fica aquela constante vingança. Você se vinga do lado de uma pessoa, vem outra vinga porque você se vingou. Aí eu até escrevi assim, ó. Quando você for se vingar de alguém, cave duas covas, que é dessa pessoa e a sua. Porque no momento que você se vinga, outra pessoa vai vir e vai querer vingar. E vai ficar naquele ciclo. Então, você tem que ser a barreira que vai cessar aquilo. Você vai ter que, você vai ter que responder aquela injúria que fizeram com você, aquela coisa ruim que você fizeram com você, você vai ter que responder com bondade. Essa vai ser a única forma de você acabar com esse ciclo de vingança, com esse ciclo de raiva. Como em outra situação, que Sêneca diz que vocês têm que ignorar os insultos. Vocês têm que ser fortes, vocês não têm que responder a vingança com vingança, tem que ignorar. Ele diz o seguinte, ó: assim como as armas ricocheteiam em uma superfície dura e as substâncias sólidas ferem aqueles que as golpeiam, também nenhum insulto pode fazer uma mente realmente grande sentir sua presença. Se você for forte, esses insultos que você recebe, isso não vai fazer lhe mal nenhum. Isso me lembra até um provérbio da Bíblia que diz o seguinte, ó: o tolo tem pavio curto e reage com raiva. O prudente mantém a calma e ignora. É mais ou menos assim o provérbio que tem na Bíblia. E é isso, você tem que ignorar, tem que manter a calma. Não reaja a esses insultos, você tem que ser forte, entendeu? Essa é a melhor resposta. Aí você vai falar, Lucas, mas essas pessoas vão ficar sem punição? Sêneca responde isso. Ele fala o seguinte, ó: o maior castigo por ter feito mal é o sentimento de tê-lo feito. E ninguém é punido mais severamente do que aquele que se entrega ao castigo do remorso. Imagina aí, alguém te faz um mal e você responde essa pessoa com bem. O quão doloroso vai ser para essa pessoa? Ela pensa, caramba, eu feri uma pessoa que foi tão boa comigo. Ela vai ficar remoendo aquilo na mente dela, e vai acabar com o psicológico dela. Isso me lembra o quê? Esse livro aqui, ó, Crime e Castigo. Qual foi o castigo dele? O castigo dele foi o sentimento de remorso. Depois que ele cometeu o crime, isso se perpetuou durante o resto do livro, né? Aquele sentimento de remorso de que ele fez alguma coisa errada. Então esse é o sentimento que... essa vai ser a punição que as pessoas que lhe fizeram mal vai receber. Essa, essa, esses, essa tortura psicológica, né? Essa parte que eu vou falar agora vai nos voltar ao início, no que eu falei que devemos perdoar as pessoas que nos fizeram mal porque elas são ignorantes, porque elas não são sábias, não têm um conhecimento. E Sêneca diz o seguinte, ó: se os animais são protegidos de sua raiva por sua falta de razão, você deve tratar todos os homens tolos da mesma maneira. O que ele quer dizer? Um exemplo, se um animal lhe mordeu, ele lhe mordeu porque ele não tem o conhecimento que fazer aquilo é errado. Então você perdoa ele, né? Vixe, o animal não sabe o que faz. Do mesmo jeito são os homens tolos, os homens ignorantes, aqueles que tratam os outros com raiva, com ira. Eles são ignorantes. Você pode dizer, ah, não, o homem tem conhecimento do bem e do mal. Não, alguns não têm. Eles não são sábios como a gente, que procura estar sempre estudando, sempre ser uma pessoa melhor, buscando a virtude. O homem sábio é aquele que busca a virtude, e nem todos são assim. Então você tem que meio que tolerar, né? Tem que ignorar, por tentar entender, né? Pelo menos. E é isso, mas é difícil, né? É muito difícil.
Eu não julgo você se você estiver discordando aí, mas eu entendo que é muito difícil colocar esses ensinamentos em práticas. Você receber uma coisa ruim e retribuir com uma boa. É muito difícil. Mas é isso, né? São grandiosos esses ensinamentos que Sêneca traz aqui. E para finalizar, vou trazer um trecho da última página. Depois dele argumentar sobre por que nós não devemos ter raiva, por que devemos ser boas pessoas e tal, ele vai concluir com esse trecho aqui, ó. Enquanto vivemos entre seres humanos, pratiquemos a humanidade. Não sejamos o terror nem o perigo para ninguém. Vamos manter a calma apesar das perdas, injustiças, abusos ou sarcasmos, e suportemos com magnanimidade nossos problemas de curta duração, pois enquanto olharmos para trás e nos virarmos de volta, a morte já cai sobre nós. Nosso tempo é muito curto para a gente perder tempo com essas coisas que nos faz ter raiva ali rapidamente. São problemas de curta duração, como ele fala aqui. Você tem raiva ali, mas quando pensa que não, você nem lembra mais daquilo que aconteceu com você. Agora, se você ficar pensando em se vingar, aí sim aquilo vai se perpetuar por toda a sua vida. Você sempre querendo se vingar. Mas se alguém comete uma injúria ali com você, você, como um dos ensinamentos dele diz, né, ignorar, aquilo ali vai passar rapidamente, né? Nossa vida é muito curta para a gente estar se preocupando com isso. E ele fala, né, apesar das perdas, das injustiças, a gente tem que manter a calma. Volto novamente a falar, é muito difícil. Eu não julgo você, é muito difícil botar esses ensinamentos em práticas. E perceba que aqui tem muito ensinamento que parece muito com os ensinamentos cristãos que tem na Bíblia, que você aprende aí na Bíblia. Então, se você for cristão aí, junta esses ensinamentos cristãos junto com esse aqui, ó, e tente colocar em prática na sua vida. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho para chegar a notificação, né, que eu postei um novo vídeo. Eu fico bastante agradecido. E é isso, pessoal. Até a próxima.